Esse capítulo de fluidos, ele é basicamente, pode ser dividido em duas partes, né? Naturalmente, de maneira é muito natural a gente fazer essa divisão. A primeira parte de estática dos fluidos e a outra de a gente estuda o fluidos em movimento, mas ainda um tipo de movimento bem tranquilo, bem que é chamado de movimento estacionário sem turbulência. Tá certo? Então eu acho que na hora de hoje a gente pode ver, concentrar mais na parte de estática, né, de hidrostática, e depois abordar o resto na terça-feira. Ok, então eu vou falar de uma vez só, eu vou falar do princípio de Pascal, né? Princípio de Pascal e também da lei de Steven. Lei de Steven. Uma coisa está relacionada com a outra, né, também. O princípio de Pascal estabelece que a pressão, você imagina um fluido que está em equilíbrio, e se ele está em equilíbrio, então você pode associar a cada ponto do fluido uma quantidade física, né, real, que é a pressão, porque o fluido vai exercer uma pressão em volta dele, né, em todos os pontos de contato que ele tiver com o exterior, e essa pressão ela é igual, exceto quando você tem diferença de nível para a superfície, né, do fluido, a profundidade. Então, quer dizer, a pressão só depende basicamente da profundidade do ponto onde você está considerando. Ela se distribui igualmente a menos dessa diferença aí de profundidade. Então, se você aumentar a pressão atmosférica, por exemplo, né, que é a pressão realizada sobre a superfície de um fluido que está em repouso, por exemplo, num tanque, né? Se você aumentar essa pressão, a pressão dentro do fluido ela vai aumentar, vai sofrer exatamente esse acréscimo. E isso em todos os lados, de maneira uniforme. Tá certo? Então esse aqui é o princípio de Pascal. E a gente pode montar aqui um diagrama de forças, né? Amparado no princípio de Pascal, da seguinte maneira: a gente imagina tipo um paralelepípedo, né? Não precisa ser necessariamente um paralelepípedo, mas pode ser um poderia ser um cilindro, etc. Aqui você tem área A, embaixo, na face de baixo também tem a mesma área A. Vamos imaginar que nesse ponto aqui é a altitude zero e nesse ponto aqui é a altitude, profundidade H, né? No caso, você tem uma grandeza aqui que é a profundidade da face de baixo. Então a face de baixo ela está a uma profundidade H em relação ao nível que eu chamei de zero. Tá certo? Nos lados nas faces laterais do paralelepípedo, as pressões vão se anular, porque as pressões, pelo princípio de Pascal, elas são iguais, né? É uma quantidade uniforme e são iguais, né? Desde uma vez que elas estão no mesmo nível, né? Então, por exemplo, a pressão nesse ponto daqui, no meio aqui, ó, por exemplo, ela vai ser cancelada pela outra pressão correspondente no outro ponto que está uma profundidade idêntica. Então, as pressões vão se anular mutuamente.
As pressões que não vão se anular são quais? São as pressões que o líquido o líquido. Isso aqui tudo é o mesmo líquido. Esse paralelepípedo é uma porção do mesmo líquido que está lá parado em equilíbrio. Não é isso? E eu estou imaginando que esse o líquido que está em volta, né, que é o mesmo líquido que está dentro do paralelepípedo, ele exerce uma pressão sobre as faces desse paralelepípedo. Tá certo? A pressão exercida do líquido exercida na face de baixo, qual é vamos chamar essa pressão de P na profundidade H. Se eu multiplicar essa pressão pela área A, eu vou ter a força. É a força que o líquido em volta desse paralelepípedo está exercendo sobre o paralelepípedo. Está claro isso? Isso é bem importante entender exatamente, né, o sentido disso que eu estou falando, né, com essas palavras. A pressão, a força que o líquido em volta, no caso, em particular, é que o líquido que está imediatamente aqui embaixo, em contato com a face de baixo do paralelepípedo. Esse líquido está exercendo uma força sobre a face de baixo que tem a magnitude igual a esse P de H, é a pressão na profundidade H, vezes a área. Tá claro? E a mesmo raciocínio você aplica para a face de cima, o mesmo raciocínio, igualzinho. No caso, né, para a gente escrever a força, então você tem que saber que a pressão sobre a face de cima, ela depende o quê? É a pressão na profundidade zero, nessa profundidade aqui zero, a pressão do fluido que está imediatamente em cima, em contato com a face superior. Eu vou multiplicar essa pressão pela área A, então eu vou obter o quê? A magnitude da força que a água exerce para baixo. Portanto, eu posso concluir o seguinte, ó, força total sobre o paralelepípedo que é exercida pelo fluido em torno. Quer dizer, que está em volta nas vizinhanças, né, do paralelepípedo. Tá certo? A força total, então, vocês estão vendo que ela vai ser nada mais e nada menos do que uma descompensação aí de pressão, né? Uma diferença de pressão em cima e embaixo. Porque as pressões laterais vão se cancelar mutuamente, vai sobrar só a pressão de cima e a pressão de baixo. Então você vai ter essa força total é igual a, vamos chamar isso aqui de F, né? No caso aqui vai ser o módulo da força, né? Mas a força vai estar, já vou dizer já, né? Mas primeiro o módulo dessa força vai ser P de H a menos P. É a diferença entre uma força e outra, não é isso? De 0 de A. É a diferença entre uma força e outra. Mas por que eu escrevi assim? Como é que eu sei que a pressão embaixo é maior? Porque a pressão embaixo tem que ser maior, porque ela que na verdade ela está sustentando aí, precisa ser maior porque pelo acúmulo, né, da gravidade, pelo efeito da gravidade, a gravidade está puxando o líquido todo para baixo. Então ademais, essa força, essa força resultante, né, ela deve necessariamente ser apontada para cima, porque ela tem que compensar a força-peso do paralelepípedo. Não é isso? O paralelepípedo a gente sabe que está parado. Não é isso? Então, como ele está parado, então a força total é zero. A força resultante tem que ser zero. Então, para que a força resultante seja zero, é necessário que essa força causada por essa diferença de pressão, né, em cima e embaixo,
ela tenha, ela seja uma força apontada para cima, tá certo? Para que ela possa cancelar o peso, porque o peso está apontado para baixo. Portanto, a segunda lei de Newton, aplicada a esse problema, né, que é uma condição de equilíbrio, força resultante igual a zero, força resultante igual a zero. Como é que a gente pode escrever a segunda lei de Newton aqui nesse caso, né? Então a gente pode escrever o seguinte, ó, que P de H a menos P de zero vezes A, essa força resultante aqui, devido ao líquido que está em volta, tem que se igualar, né, em módulo ao peso do fluido. E o peso, a massa do fluido que está aqui, que seria mg, né? Mas quem é mg? É a massa vezes a gravidade, né, g. A massa é a densidade volumétrica de matéria, ρ, que eu vou chamar de ρ, vezes o volume. Mas o volume quem é? O volume é a área vezes H. E aí multiplica o G que estava aqui. Tá certo? Esse é o volume do paralelepípedo. Ok? Então, essa equação vai ficar P de H igual a, passa o outro lá para o outro lado, P0 de A. O A eu posso cancelar, né? Essa área, cancela. Aí vai ficar P0 mais ρ GH. Então tá aí, ó. Esse é o comportamento da pressão hidrostática, né? De um fluido, um líquido que está em repouso lá, parado, né? Como função da profundidade em relação à superfície do fluido, né? Que você pode imaginar que esse nível zero esteja na superfície que está em contato com ar. Aí quando isso acontecer, esse P de zero significa pressão atmosférica. Tá certo? Então, quer dizer, a consequência imediata dessa equação que a gente acabou de obter aqui é que se você tiver um recipiente qualquer, né? Nesse ponto aqui, ó, que está a uma profundidade H, aqui você tem a pressão atmosférica, P0. E aqui você tem uma pressão P desconhecida. Então, P é P0 mais ρ GH. Sendo que esse ρ, quem é? É a densidade do próprio fluido. Tá certo? Então, essa é a lei de Stevin. De Stevin. Lei de Stevin. Ok? Então, isso aí já, com essa lei aí já tem uma porção de exercício para fazer. Né? Eu vou falar só também agora do princípio de Arquimedes. Se a gente voltar para essa equação, para esse balanço de força, né, que a gente acabou de montar aqui, lembra que esse termo aqui, ó, esse lado aqui da equação, né, ele é o quê? É o balanço das forças exercidas pela vizinhança do paralelepípedo. Tá certo? Força total, que é o que está aqui, ó. Força total, aqui escrito aqui, né? Força total sobre o paralelepípedo exercida pelo fluido em torno. Força total exercida pelo fluido em torno. Essa força, eu vou chamar isso aqui, isso é uma força que independe do conteúdo do paralelepípedo. Esse paralelepípedo, só para lembrar, né?
é uma figura imaginária, não quer dizer que tenha nenhuma parede, uma caixinha. Não, as faces do paralelepípedo é imaginário, né? Tá certo? Você imagina que uma figura geométrica que contém todo aquele conteúdo que está dentro, né, dessa caixa do paralelepípedo. A força total exercida pelo fluido em torno, ela independe, em torno do próprio paralelepípedo, né, ela independe do conteúdo do paralelepípedo. Né? Se ao invés, porque nesse caso, até agora, o que a gente está considerando? A gente está imaginando que você tem um fluido só, está todo ele igualzinho, homogêneo, e aí você imagina um paralelepípedo e o mesmo fluido está dentro do paralelepípedo. Mas se eu tirasse o fluido do paralelepípedo e colocasse uma outra coisa, até uma coisa sólida, por exemplo, essa força continuaria sendo a mesma. Ela independe. Tá certo? E ela é uma força para cima. É o que a gente chama de empuxo, na verdade, né? Empuxo. Então, esse aqui é o princípio de Arquimedes. Se você mergulhar qualquer coisa no fluido, esse fluido vai exercer um empuxo sobre o corpo que está sendo mergulhado, que está sendo imerso. Esse é o princípio de Arquimedes. Tá certo? Isso acontece e esse empuxo é igual em todos os casos. Por quê? Porque ele independe do material que está dentro da caixa. Ele só depende da geometria, né? Da diferença de pressão, que é uma característica do fluido em si, não é isso? Então, isso é uma coisa importante, né, para a gente ter em mente. Então, você tem aqui o empuxo. Então, o resultado aqui, o empuxo, né, a gente pode chamar da letra E. O empuxo é igual a... Vai ser igual ao quê? Deixa eu pensar aqui, ó. Se você olhar aqui, vai ser igual a essa quantidade daqui, ó. Não é isso? Vou pegar aqui, ó, P de H menos P de 0, né? Aqui tem uma diferença entre esse cenário e esse, né? Aqui o H é uma profundidade qualquer. E aqui o H ele coincide com essa dimensão do paralelepípedo em particular que eu estou considerando. Então, isso aqui vezes a área. Esse termo daqui, quando a gente fez esse balanço de forças, né? Isso aqui, estou só repetindo, né? Não estou fazendo nada demais, ó, só repetindo o que foi escrito. Ó, Rho, A, GH. Só repetir o que foi escrito ali, né? Mas isso aqui na verdade, o quê? Rho V, G. Então, o que significa isso, né? Significa o seguinte, ó, que o empuxo sobre um corpo qualquer, aí dentro do paralelepípedo, eu não preciso considerar necessariamente que ele tem o mesmo fluido que tá em volta, ele pode ter um material diferente, mas esse empuxo ele vai ser igual a massa que você teria do fluido, não é isso? Se esse fluido estivesse dentro do recipiente, né? Por quê? Porque ele é a densidade do fluido, essa densidade aqui não é a densidade do material que está dentro do paralelepípedo, é a densidade do fluido. Lembra disso, que você vem aqui de cima, né? Porque essa força a gente viu que ela independe do conteúdo do paralelepípedo. Então ela só vai depender do fluido que está em volta. Então depende de que maneira? É a densidade volumétrica, né? Desse fluido, não do conteúdo do paralelepípedo, vezes o volume do mesmo paralelepípedo.
Então, ou seja, por isso que a gente diz que o empuxo é a força, quer dizer, é o peso, numericamente igual ao peso do líquido que que o corpo desloca, tá certo? Ao ser imerso. Quando você submerge uma, sei lá, um corpo qualquer, uma pedra, por exemplo, você desloca, né, quando a pedra está totalmente submersa, um volume de água igual ao volume da pedra é deslocado, né? Para que a pedra possa ocupar lá ficar dentro da água, não é isso? Porque então ele vai ter que deslocar por causa disso, deslocar a água por causa disso. Esse volume, então o empuxo é igual ao peso do volume de água deslocado. Água, no caso, quer dizer, quero dizer que é o fluido, né? O fluido que você submerge uma pedra no fluido, o fluido ele vai exercer uma força sobre a pedra que é numericamente igual ao peso do fluido que foi deslocado pela pedra. Ou seja, igual ao peso do fluido que ocuparia, que ocuparia o mesmo volume da pedra, que é o ρ, densidade volumétrica do fluido, vezes o volume, no caso da pedra, né, do paralelepípedo que a gente está considerando aqui, e vezes G, isso vai dar esse peso, o peso desse fluido deslocado. Tá claro isso aí, então, gente? Então, eu aconselho já a leitura imediata, né, desses assuntos aí, né? Vocês vão lendo com mais calma, talvez um ponto ou outro vai ser melhor esclarecido. Então a gente viu, nós acabamos de ver aqui, de abordar o princípio de Pascal, lei de Stevin e princípio de Arquimedes, que estabelece o valor do empuxo, não é isso? Eu acho que não tem mais nada. Agora é só aplicação, exercício, exemplo aqui, outro ali. Né? Se alguém tiver alguma dúvida, antes de eu dar uma olhada aqui buscar alguns exemplos no livro, já pode me interromper aí. Aí tem aplicações, né? Por exemplo, isso aí é um tipo de exercício que eu posso até fazer um aqui, né? Só para que é a aplicação imediata do princípio de Pascal. Ó, tem os exemplos aqui, ó. Recomendo o exemplo 13.2, que é importante. É um tipo de exercício que é importante vocês saberem fazer. Vocês vão calcular a força da devida pressão da água, né, sobre uma represa. Exemplo, então, 13.2 é importante. E tem o exemplo 13.3, que é o exemplo do elevador hidráulico, que você usa justamente o princípio de Pascal. Não é isso? Exemplo 13.5 também é interessante. Empuxa o princípio de Arquimedes. Deixa eu ver se tem algum exemplo. Bom, então vamos passar para o exercício. O iceberg. Aí depois é fluidos em movimento. Eu não queria entrar agora em fluidos em movimento, porque senão vai muita coisa, conteúdo, né? Deixa eu ver aqui um exercício aqui bom. Empuxo. Eu vou fazer isso aqui.
Eu vou fazer um aqui que parece ser bem interessante, mas é de hidrostática, né? Mas eu vou fazer literal para não ficar perdendo tempo com conta, senão você pode tomar muito dinheiro agora. É, tomar muito tempo agora, tá vendo? Erro, tempo é igual a dinheiro, né? A figura é a seguinte: você tem um problema 88, um tubo em U. Caramba, esse aqui eu acho que eu vou me enrolar, mas tudo bem. Ele é preenchido com água, de tal maneira que que tem aqui em U, né? O tubo em U, e está preenchido com água. E essa distância daqui, essa altura aqui, é conhecida, vou chamar de Hzinho. Tá certo? Que é, no caso, 28 centímetros. Depois aí é questão de substituir os valores, mas vamos fazer literal, só para a gente ter uma ideia de fluir mais rápido aí. E aí, em seguida, ele coloca óleo, né? Ele dá a densidade do óleo. A densidade da água é de 0, na verdade, a densidade do óleo é de 0,8, no caso aqui deve ser 0,78 vezes a densidade da água. A densidade da água é de 1 quilo por litro, não é isso? Você pode usar sempre essa densidade aproximada aí. Ou então 1 tonelada por metro cúbico, é isso, mesma coisa. E aí ele derrama o óleo em um dos braços do tubo, até que o nível de água do outro braço ele vai subir de nível, vai atingir 34 centímetros, né? Então, aí você vai ter aqui, o que ele está perguntando aqui? Determina os níveis das interfaces. Tá, então vamos lá. Então, o problema é o seguinte, a gente vai calcular a gente vai derramar óleo no mesmo tubo, você derrama óleo, aí esse nível aqui subiu um tanto conhecido, tá certo? H diferente de Hzinho aqui. E desse lado, você vai ter uma coisa assim, ó. Isso aqui é o óleo. E aqui é a água. Entendeu? Aqui você tem a água. Como é que eu vou fazer aqui? A água. E nesse lado aqui você tem o óleo. Tá certo? Aí ele está perguntando o seguinte, esses dois níveis daqui, essas duas interfaces, que níveis elas estão em relação a esse nível aqui de referência, né? Que seria. Então você teria aqui uma incógnita e a outra incógnita. Vamos chamar isso aqui de y1 e aqui y2. y1 e y2. Então é isso que o exercício está perguntando. Ó. Eu dou lá um tubo em U, aí o mesmo, ou não parece o mesmo tubo, mas tem que ser o mesmo tubo. No mesmo tubo em U, em que antes eu tinha duas colunas com H, né, alta profundidade H, Hzinho, aí eu coloco um pouco de óleo de tal maneira que eu vou ter essa configuração final aí, sendo que as duas únicas grandezas conhecidas são o Hzinho e o H maiúsculo. Eu tenho que determinar y1 e y2. E assim, as outras grandezas conhecidas são densidade da água e ρ, vamos chamar isso aqui de rolinha, pode ser rolinha, vai ser a densidade do óleo.
Tá certo? Densidade do óleo. Vamos fazer literal. Vamos ver como é que a gente vai. Então a gente vai usar a equação. Provavelmente a gente deve usar a equação, a lei de Stevin, né? Então. E outra coisa. Primeira coisa que vem à cabeça assim é o seguinte, né? 2H tem que ser igual a H mais Y1. Não é claro isso? Porque a, seria o comprimento, né, digamos assim, o comprimento da água que está contida no tubo, basicamente 2H, talvez uma curva aqui, um pouquinho, um pedacinho de uma semicircunferência, não sei. Mas esse pedacinho também vai ser cancelado no outro, quando eu faço o mesmo cálculo, a estimativa, no mesmo cálculo na outra figura. Então, 2H tem que corresponder a H mais Y1. Porque eu tinha nenhuma água foi derramada aí ou se perdeu. Eu tenho a mesma quantidade de água. A única coisa que mudou foi a quantidade de óleo aí, que eu não tinha óleo e passei a ter. Tá certo? Então, isso aqui é a primeira observação, né? Então, a primeira coisa, o Y1 já está determinado. O Y1 já está determinado. Só falta determinar o Y2. Né? Vamos ver aqui. Vamos sair tentando fazer aqui, né? Como é que eu vou determinar aqui o Y2? Vamos usar a equação de Stevin para... Vamos usar aqui, né? Por exemplo, no Y1. Eu não sei, peraí. Ah... Certo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu pensar aqui. Nesse ponto, eu vou... Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos considerar esses dois pontos aqui, ó, tá vendo? Eu estou fazendo aqui no desenho, esses dois pontos aqui. Esse ponto aqui que está uma profundidade y2 menos y1, né? É isso? De óleo. Esse ponto aqui. Que está a mesma altura que esse outro ponto aqui. E essa distância, que distância é essa? É H menos y1. Tá vendo? Essa distância daqui é H menos y1. Tá certo? Essa distânciazinha daqui, H menos y1, dá para ver pela figura. Tá certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Nesse ponto, na profundidade H menos y1, da água no caso, na profundidade da água, no ponto da água, a uma profundidade H menos y1, a pressão ela é igual à pressão atmosférica mais ρ da água vezes G e vezes H menos Y1. Eu acabei de aplicar a equação de Stevin, né? Para comparando a pressão nesse ponto aqui com a pressão nesse ponto que está em contato com a superfície do ar. Com ar, né? A superfície da água que está em contato com o ar.
Então, isso aqui é exatamente a aplicação da lei de Stevin para essa situação aí, para esse ponto aí, comparando esses dois pontos, né? Ok? E na profundidade y2 menos y1, ou seja, no óleo, aqui no óleo, na interface, né, na verdade, do óleo e da água, na profundidade y, que é y2 menos y1, essa profundidade aqui, né? A pressão nesse mesmo ponto, que vai ser igual a outra pressão, porque estão em profundidades, estão em alturas iguais, né, equivalentes, tá certo? A pressão vai ser P0, vou aplicar então a lei de Stevin nessa outra situação. Vai ser P0 aqui, ó, mais ρ do óleo, porque isso aqui é uma coluna de óleo, não é isso? Então é o ρ do óleo, é o ρ', vezes G e vezes a profundidade, que é y2 menos y1. y2 menos y1. Então eu tenho essa equação. Tá certo? Então, aqui eu tenho um sistema de equações, né? Essas duas equações aqui eu combino, né, uma menos a outra. O que eu vou obter quando eu faço uma equação menos a outra? Eu vou obter o seguinte, que ρgh menos y1 é igual a ρ' gy2 menos y1. Tá certo? Cancela o g, né? Cancela o g. E outra coisa, o y1 eu posso já substituir, ó. O y1 ele era 2h menos hzão. É isso aqui, dessa equação aqui, né? Então a gente vai substituir isso aqui. O ρh menos, eu cancelei o g, né? Cancelei o g. H menos y1, y1 é isso aqui tudo, né? Então você vai ter aqui 2h menos mais, menos com menos mais, né? H. Então, revisando aqui, Hzão menos y1, mas o y1 é 2h menos hzão, então menos 2h mais hzão, igual a ρ', que multiplica g, cancelei o g, né? Que multiplica y2, também é a mesma coisa, né? Menos 2h mais hzão. Vezes isso aqui. Não é isso? Então, vamos fazer aqui na marra mesmo, não vai ter jeito. Rho vezes H. Ah, peraí. Vamos simplificar isso aqui, né, um pouquinho. Isso aqui 2 ρh, 2 ρh menos 2 ρh, tá certo? Aqui igual a ρ' vezes y2 menos 2 h ρ' e mais ρ' hzão. O objetivo é determinar o y2, né, que é a única variável que está sobrando aí, que falta determinar. Então, joga para lá, eu vou ter y2 ρ' é igual a, passa tudo para lá, né, 2 ρh menos 2 ρh y2, não, tá, 2 ρh menos, mais 2 ρ' h e só, né? Ah, faltou aqui, caramba, e mais, menos,
que passa para o outro lado, né? Então menos rolinha H. Que doideira. Y2, vamos conferir aqui, Y2, rolinha, esse aqui. Passei os outros para o outro lado, tem 4 termos aqui, né? Então tem 2ρh, menos 2ρh, mais esse cara daqui e menos esse. Parece que está correto. Então, Y2 vai ser 2ρ menos rolinha sobre rolinha, Hzão, colocar em evidência aqui o Hzão, e menos 2 menos o que está Hzinho, que seria menos mais 2 rolinha menos ρ sobre rolinha. 2 menos ρ, que multiplica Hzinho. Seria basicamente isso, então. Ó. Essa seria a solução, então. Tá, no fundo, então, o que vai fazer você resolver o problema é você comparar essas duas expressões aqui, usando a lei de Stevin. Essa aqui é a parte difícil do problema, visualizar isso. Mas uma vez que você aplicou a lei de Stevin, comparando um ponto com o outro, que tem a mesma pressão, aí você resolve o problema. Vai dar uma equação, né, e você resolve. Y2 está aqui, ó. E o Y1 já era mais ou menos um vínculo, né? Então não precisou nada. E o Y2 você tira aqui. Tá certo? Por essas equações aqui. Isso aqui vai dar um número bem alto, né? Mais alto que esse, porque o Hzão é maior que Hzinho, então esse aqui vai dar positivo, esse aqui negativo, mas esse positivo vai ser maior que esse, porque aqui eu tenho um número que é o H, além do Hzão ser maior que Hzinho, a densidade da água aqui é maior que a densidade do óleo, mas aqui eu tenho o dobro da densidade do óleo menos o dobro da densidade da água. Isso aí vai ser tranquilo, divide tudo pela densidade do óleo. Tá certo? Então seria isso. Aí tem que... talvez... Eu lembro que eu devo ter resolvido alguma coisa parecida no período passado, eu acho que eu resolvi esse mesmo problema. É questão de verificar aí com alguém que tem a solução e tal. Porque é problema par, né? Mas aí vocês encontram na rede, né? Também. Aí verifica aí se está certinho, se não, me avisa para eu corrigir, tá certo? Mas de qualquer maneira, se tiver erro aqui, não é erro importante, é erro só de conta, porque aqui o que é importante é a gente aplicar a lei de Stevin corretamente, né? E você saber que, por exemplo, no mesmo ponto as duas pressões são iguais, na mesma profundidade. É isso. O que mais? Acho que é isso, né? Ok, tem alguma dúvida aí, gente? Eu acho que eu vou deixar por aqui parado, né? Vamos terminar isso aqui por hoje. E na terça-feira eu vou terminar a parte de escoamento, né? Estacionário, equação de Bernoulli. E a gente pode fazer... E ainda vai sobrar mais uma quinta-feira para tratar de exercício, né? E a partir dessa semana, essa semana talvez esteja muito em cima, né? Mas eu espero que os tutores já comecem a resolver problemas na plataforma por sessões síncronas, né? De aula remota, em que eles vão resolver alguns problemas também do livro. Então é mais uma aula de resolução de exercício. E espero que já, pelo menos semana que vem, comece, né? Então, mas fica de olho que pode até, de repente, até começar logo. Ter alguma coisa amanhã, não sei.
Mas é mais provável que só semana que vem. Ok? Então,